Na diabetes tipo 1, como ela é uma autoimune, como qualquer autoimune, ela é causada pela destruição de algumas células, no caso da diabetes tipo 1, pelas células beta-pancreáticas, que são as que produzem um hormônio chamado insulina. Todas as vezes que nós comemos, o nosso pâncreas produz esse hormônio, insulina, que é o que carrega a glicose, ou seja, o açúcar, para dentro da célula, para que lá ele seja utilizado como energia. No diabetes tipo 1, que é autoimune, essas células produtoras de insulina estão sendo atacadas. Então, a pessoa produz uma quantidade muito pequena ou nada de insulina. Então, ela precisa injetar a insulina, porque o corpo dela não produz. E assim ela vai repondo diariamente, mais que uma vez por dia, um hormônio que o corpo dela não produz por conta da autoimune que destruiu justamente as células que produzem esse hormônio, né? E existe o diabetes tipo 2, que não é uma doença autoimune, porém, ele é uma condição pré-existente, né? Uma condição ou pré-existente, ou que muitas pessoas com doenças autoimunes acabam adquirindo. E por que que isso acontece? Antes da diabetes tipo 2 acontecer, acontece um fenômeno chamado resistência insulínica. Ou seja, diferentemente da diabetes tipo 1, que seu corpo não produz mais insulina, no diabetes tipo 2, a resistência à insulina que antecede a diabetes tipo 2, o seu corpo produz insulina, porém ela não funciona de forma eficiente. Então, o seu corpo tem que produzir muito, ou seja, ela produz demais, porque o pouquinho, o que seria o normal, não está mais sendo suficiente, não está dando conta de fazer o serviço que deveria fazer. Então, o seu corpo produz muita insulina. E com o tempo, quando a gente exige demais de um órgão, ele pode começar a apresentar falhas da sua funcionalidade. Então, você usou demais, requeriu demais, exigiu demais, e com o tempo ele começa a falhar. Então, a diabetes tipo 2, a pessoa pode se tornar dependente de utilizar a insulina, mas a princípio não, tá? E essa resistência insulínica, ela pode se tornar uma diabetes tipo 2. Se você tem resistência insulínica, você está inflamado. Se você está inflamado, você está contribuindo para a sua autoimune. Você está contribuindo para que o processo autoimune se mantenha ativo. Você está dificultando a sua remissão, ou seja, inativar a sua autoimune, controlar o seu problema autoimune. Porque, de fato, são condições que coexistem. Resistência insulínica e autoimune ativo, na grande parte das vezes. E o que causa essa resistência insulínica? Uma alimentação desregrada, tanto em quantidade como em qualidade de carboidratos. Então, funciona assim, para que você possa compreender o que eu estou dizendo. Todas as vezes em que você come carboidratos, que no final das contas vão virar glicose, ou seja, açúcar, o açúcar do seu sangue se eleva. Mas ele se eleva, ele fica num nível normal, porque o seu pâncreas está produzindo insulina. Só que quando você coloca muita quantidade de carboidrato, ou seja, uma alta carga glicêmica, e muitas vezes um alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos refinados, de rápida absorção, por exemplo, açúcar, por exemplo, batata inglesa, por exemplo, macarrão, arroz, pão, né? São carboidratos de alto índice glicêmico. Então, você está dando um pico de glicose no seu sangue e o seu pâncreas tem que acompanhar esse pico, porque ele dá conta de fazer esse processo. Só que se isso acontece permanentemente, ao longo dos anos e anos, ele vai ficando resistente à insulina, ou seja, tem que produzir mais do que o seu corpo, o que seria o normal para o seu corpo. E isso está estimulando o seu processo inflamatório. Às vezes você é magro, né? Você é magro e você fala, não, mas eu sou magro e não tem problema. E às vezes, gente, o fato de você ser magro te dá essa ideia equivocada de que tá tudo bem comer demais. Que tá tudo bem comer carboidrato demais, porque a sua estética, a sua composição corporal não reflete esse comer demais em forma de gordura. Só que seus índices, sua questão inflamatória permanece, independente de você engordar ou não engordar, tá? Então tenham isso em mente. É lógico, se você tá magro, a chance de você ter uma resistência insulínica é muito menor, tá? Porque o próprio tecido adiposo, o próprio tecido gorduroso, ele fabrica hormônios que vão te favorecer a continuar gordo.
Então, quanto mais gordo, mais a fisiologia do seu corpo te mantém gordo. Então, se você tem excesso de peso e você tem autoimune, emagrecer é um passo importante para a sua remissão, tá? Agora, se você já está magro, não quer dizer que você não tenha resistência insulínica. Eu já atendi, na época que eu trabalhava com atletas com resistência insulínica, tá? E a Fabiane perguntou se existe algum exame que demonstra resistência insulínica. Sim, a gente pode avaliar através de alguns marcadores da próprio metabolismo da insulina e da glicose, né, como a própria insulina. Então, a insulina deve estar menor que entre 2 e 5. A hemoglobina glicada tem que estar por volta de 5, não mais que 5,3. Triglicerídeos acima de 70 já indica que você come muito carboidratos, então é uma forma de avaliar isso. E de forma indireta, né, através de sintomas, o que demonstra que você tem resistência insulínica? Aquela pessoa que tem fome toda hora, que tem vontade de comer toda hora, isso é um sinal de resistência insulínica, principalmente quando essa pessoa tem predileção, desejo aumentado por carboidratos e açúcar propriamente dito. Quando a pessoa, se ela não come, né, se ela fica mais que 3, 4 horas sem comer, ela já começa a ter tontura, sabe? Aquela pessoa que o corpo dela é movido a carboidrato, então o corpo dela não sabe usar outro nutriente como energia. E o nosso corpo é super eficiente em utilizar gordura como energia. Só que se você dá algo que é muito mais fácil para ele usar como energia, que são os carboidratos, ele vai preferir os carboidratos, é mais fácil para ele. Então, quando a pessoa tem resistência insulínica, ela tem certa dificuldade de lidar com isso. E como que você trata isso? Diminuindo a quantidade de carboidratos de uma mesma refeição, trabalhando as janelas de alimentação, ou seja, se você é acostumado a comer toda hora, cada 2, 3, 4 horas, se você é uma pessoa que belisca muito, comece a espaçar, a se disciplinar. Se você comer a cada 3 horas, comece a comer a cada 4 horas, contando beliscos, tá? Porque belisco vai fazer você produzir insulina, estimular a sua insulina. Então, você que belisca demais, você tem esse problema. Então, comece a espaçar. E se você já espaça, se você já consegue ficar mais tempo sem comer, a prática do jejum intermitente é muito interessante para baixar essa resistência insulínica. E a atividade física também é muito interessante para controlar esse metabolismo da insulina. Então, se você tem autoimune, você precisa focar nisso. Se você está acima do peso, você precisa emagrecer. Se você não está acima do peso, você precisa controlar isso também através da quantidade, da qualidade do que você come de carboidrato.